Bora falar de um negócio chamado World Class Manufacturing, ou simplesmente WCM. É uma filosofia, sabe? Uma ideia poderosa, pensada para levar qualquer operação ao seu máximo de eficiência, transformando de verdade o jeito como as coisas são feitas. Mas, antes da gente chegar na excelência, a gente precisa saber contra o que estamos lutando. Em qualquer sistema, seja numa linha de montagem ou até na organização de um projeto, existem três adversários que estão ali escondidos, sabotadores silenciosos da produtividade e da qualidade. Então, bora conhecer os vilões dessa história. Eles vêm direto lá do sistema Toyota de produção e se chamam Muda, Mura e Muri. Entender esses três é o primeiro passo para conseguir derrotar eles. O primeiro, e talvez o mais famoso, é o muda, que em japonês quer dizer basicamente desperdício. Pensa só, produto parado em estoque, tempo perdido esperando uma peça chegar ou defeitos que precisam ser refeitos. É como um fantasma na máquina, que consome recursos e só deixa ineficiência para trás. Em seguida, a gente tem um mura, a irregularidade. Sabe aquele dia que o trabalho é uma loucura e no dia seguinte não tem quase nada para fazer? Pois é, essa variação, essa montanha-russa de demanda e qualidade cria um fluxo todo instável que acaba gerando gargalos, estresse e uma imprevisibilidade danada no sistema. E para fechar esse trio aí, vem o Muri, a tal da sobrecarga. E olha que interessante, ele é quase sempre um resultado direto do Mura, daquela irregularidade toda. Quando a gente força demais as equipes ou os equipamentos para tentar compensar as variações, o resultado não é mais produtividade, é esgotamento, quebra de máquina e, claro, mais muda, mais desperdício. Beleza, identificar os inimigos é o primeiro passo. Mas e agora? Como é que a gente parte para um contra-ataque de forma organizada e eficiente? A resposta está numa abordagem bem estruturada e, olha, implacável. E é aqui que entra o herói da nossa história, o World Class Manufacturing. Ele nasceu lá nos anos 80 com uma inspiração fortíssima no lendário sistema Toyota de produção. E é um método para encarar esses três inimigos de frente. A definição é bem clara, mas a ambição por trás dela é o que realmente impressiona. O WCM não é só um kit de ferramentas, não. É uma metodologia completa com uma meta super ousada. 0 desperdício, 0 acidentes, 0 defeitos e 0 paradas. É uma busca constante, incansável pela perfeição. E para essa busca funcionar, ela se apoia em 10 pilares, 10 princípios fundamentais. Pensa neles como se fossem os mandamentos que guiam cada passo dentro da filosofia WCM. Ok, vamos com calma aqui porque esse slide é a base de tudo, tá? O que é mais fascinante aqui é como esses pilares cobrem tudo. Não é só sobre máquina, não. A gente tem os pilares técnicos, tipo manutenção autônoma e qualidade total, que estão ali para garantir que a parte operacional funcione redondinha, mas a gente também tem os pilares gerenciais, como foco no cliente e desenvolvimento de pessoas, que garantem que a empresa inteira, a cultura, esteja na mesma página. É uma visão 360 graus da coisa. Beleza, já entendemos a filosofia, os pilares, mas na prática, como é que isso acontece? Bom, o WCM tem um verdadeiro arsenal de ferramentas testadas e aprovadas para colocar tudo isso em ação. E uma das ferramentas mais básicas, mas que faz uma diferença enorme, é o 5S. É o ponto de partida para ter um ambiente produtivo. Pensa aí na própria mesa de trabalho. Primeiro, se separar o que é útil do que não é. Depois, organizar tudo para achar fácil. Manter sempre limpo, criar um padrão para essa organização e, o mais difícil de todos, manter a disciplina. Aplicar isso transforma o caos em produtividade pura. E bem no coração do WCM, batendo forte, está o Kaizen, a famosa melhoria contínua. A ideia por trás disso é muito poderosa. Não é sobre buscar a perfeição do dia para a noite, nada disso. É sobre se comprometer a melhorar um pouquinho, todo santo dia, e envolvendo todo mundo, da diretoria ao chão de fábrica. E o resultado disso tudo é transformador, como a gente vê aqui. O Kaizen não só deixa tudo mais eficiente, como também eleva a moral da equipe e estimula a inovação. Pensa bem, quem não quer trabalhar num lugar onde as ideias são valorizadas e ajudam todo mundo a crescer junto? E os resultados em números? Eles falam por si. Um estudo do Boston Consulting Group mostrou que empresas que aplicam o WCM para valer conseguem reduzir em até 50% os custos operacionais. 50%! O impacto disso é simplesmente gigantesco. E não para por aí, não. O mesmo estudo apontou um aumento de até 30% na eficiência da produção. Ou seja, é fazer mais, com mais qualidade e usando menos recursos. Isso, na prática, é a definição de excelência operacional.
Agora, é importante dizer que o WCM não é uma coisa que ficou parada no tempo lá nos anos 80. A verdadeira força dessa metodologia é justamente a capacidade incrível que ela tem de evoluir e se adaptar para os desafios de hoje, da era digital. Olha só essa comparação para a gente entender como o WCM evoluiu. A manufatura antiga era reativa, ou seja, esperava o problema acontecer para consertar. Já o WCM moderno, combinado com a indústria 4.0, é preditivo. A gente sai de sistemas que não conversam entre si para ecossistemas totalmente conectados, onde as decisões são baseadas em dados e não só no achismo. E o ponto principal é esse: a tecnologia de hoje dá superpoderes para o WCM. A inteligência artificial, por exemplo, consegue prever uma falha antes mesmo dela acontecer. A internet das coisas nos dá uma visão em tempo real de tudo, o tempo todo. E a automação ajuda a combater aquela sobrecarga, o MURI, de forma direta e muito mais eficiente. E essa evolução não para. Hoje em dia, a sustentabilidade virou um pilar central do WCM. E a lógica é super simples e elegante. Quando a gente elimina o desperdício de recursos, isso não é bom só para o caixa da empresa. É fundamental para o nosso planeta. Eficiência e ecologia podem e devem andar juntas. Então, se tem uma coisa que a gente precisa guardar de toda essa análise, é o seguinte: o World Class Manufacturing não é só um monte de técnica ou ferramenta. É uma filosofia, uma mudança de cultura com um foco incansável na busca pela excelência. E tudo isso nos leva a uma última reflexão. Os princípios de muda, mura e muri não valem só para fábricas, né? Onde será que, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, existe um desperdício escondido só esperando para ser eliminado? A busca pela excelência, no fim das contas, começa com essa pergunta.